junto a ti. Tua dor ficará no passado e com a paz ao teu lado voltarás a sorrir. Sei que a vida pediu de ti testemunho de amor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, fortalecer a nossa fé e o nosso desejo de vencer as nossas dificuldades com muito carinho, com muito amor no coração. Senhor, sábios dos sábios, Pai de toda a criação, põe doçura em nossos lábios e fé em nosso coração. Sol de amor que nos conduz, na vida que nos agasalha, enche os nossos olhos de luz e dá-nos força no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores de um grande dever. Pai, não te esqueças de nós, nas bênçãos da compaixão. Guarda-nos em teu coração de paz e amor sem fim. Hoje nós temos um orador que eu não conheço, viu, gente? Ele é meu filho, mas eu não conheço. O Eleomar Gonçalves, que vai falar para nós sobre o Evangelho, reflexões para multiplicar a paz. Que Jesus te abençoe, meu filho, te proteja, te ampare. Todos, né? Meu boa noite, carinhoso a todos, os amigos presentes, boa noite aos internautas, né? Tenho um irmão lá de Portugal nos assistindo, tá? Para depois nos corrigir, nos ajudar a melhorar. Eu sempre gosto de dizer, né, que tem palestrantes que são convidados pela sua obra, pelo seu vasto conhecimento, né? E tem plenas condições de estarem numa posição que hoje eu ocupo. E tem palestrantes convidados pela caridade da casa, né? Para criar possibilidades de aprendizado. Então agradeço muito a atenção carinhosa de vocês e já vou pedindo a vibração de todos e pedindo também a ajuda da espiritualidade amiga, para que a gente possa sair daqui o máximo beneficiado, né, das ideias que eu trago com todo carinho para cada um de nós, e que a gente saia daqui melhores do que aqui chegamos e com as nossas energias recicladas, né, pela amorosidade dessa espiritualidade que nos abraça, e a gente já sente isso nessa casa. E como o Chico Xavier também, lindamente, né, eu penso que a educação do Chico é algo muito sofisticado. E a cada momento da vida dele a gente tira lições preciosas. Eu gosto muito quando ele vai começar um dos programas do Pinga Fogo, né, aquele farol todo que são aqueles programas, né? Ele pede para a espiritualidade que as palavras dele não firam ninguém, não julguem ninguém, e que ele, né, na humildade dele, não cometa erros da nossa língua portuguesa, né? Então eu acho isso de uma beleza tão grande. Olha a gratidão dele até à nossa língua portuguesa, que é o que permite, né, que a gente, uns estejam mais presentes na vida dos outros e a gente possa, por meio dessa ferramenta preciosa também, fazer o nosso avanço, fazer o nosso progresso. Então, reflexões para multiplicar a paz, né? Evangelho, reflexões para multiplicar a paz. Eu penso que o Evangelho para a gente é algo que hospeda tudo que for amorosidade, tudo que for focado em mundo melhor, em vida social, vida de relações mais agradável, o Evangelho hospeda, né? Porque o Evangelho é o padrão máximo para a gente alcançar aqui nessa terra, para ajudar a nossa terra a passar de fase, a ir para as novas etapas. Então é
nesse desejo que eu trouxe as minhas reflexões, que a gente possa, cada vez mais conscientes de nós mesmos, multiplicarmos a paz, multiplicarmos a felicidade, porque eu penso que felicidade e paz ali não são nem irmãos gêmeas, elas são a mesma pessoa, né? a mesma, enfim, o mesmo sentido, elas se fundem, né? Felicidade e paz, não são nem irmãos gêmeas, são a mesma. Aí, para começar a nossa reflexão, eu trouxe uma imagem aí para nós nos enternecermos, né? Já nos enternecemos com a música, e agora uma imagem dessa roseira tão cuidada pela tia Catarina e por todos, né? E que nos beneficia tanto e que nos inspira tanto, tamanha a produtividade dela, né? Na beleza. Então essa roseira me inspira muito, ela produz muito na beleza. E tem algumas teorias que falam que flor, né? A palavra flor, ela é um acrônimo, ou seja, cada letra significa a inicial de uma palavra. E o sentido dela, para algumas hipóteses, seria despegar o seu aroma, né, o melhor de você para a vida e para os outros. Então, que a gente sempre esteja inspirado pelas flores, né, para a gente oferecer o nosso melhor onde a gente estiver e despegar de nós, né, o melhor que tem em nós. As histórias trazem para a gente conhecimento e trazem para a gente equilíbrio também, né? Então as histórias nos ajudam na nossa cognição, nos ajudam nas nossas relações, na nossa emoção e no nosso progresso moral. Eu trouxe uma história que talvez já conhecida por todos nós, porque é uma história bastante divulgada, mas acho que faz muito sentido. Um rei, há muitos anos, criou um concurso para premiar um artista e que melhor captasse numa pintura perfeita a perfeita paz, né? O rei criou esse concurso para encontrar um artista que melhor captasse, né, e manifestasse numa pintura a perfeita paz. E ele ficou com duas possibilidades ao final do concurso, ele ficou com duas possibilidades de tela. Uma tela, uma paisagem muito bela, um lago, natureza em harmonia, e era grande, né, concorrente ali do concurso. Mas a tela que o rei escolheu foi uma tela em que havia uma tempestade, um salto d'água com muita intensidade, né? E um ambiente de muita adversidade. E naquele ambiente de adversidade havia um ninho com um pássaro esperando a contribuição da sua mãe, né, com alimento, e ali ele estava em paz. Então o rei escolheu essa tela por causa dessa visão de mundo, né? Paz, nesse mundo, a gente não vai conseguir a paz perfeita, as condições perfeitas. Como a gente cantou na música, olha só. Sei que a vida pediu de ti um testemunho de amor. Deu-te paisagens tão belas e pôs-te ao lado a dor, né? Autoria do Dr. José Antônio Vieira de Paula, nosso amigo que tanto nos inspirou e inspira, né? Esposo da Nica, que aqui está e que hoje nos inspira do mais alto. Então, a composição dele, contribuição dele para que o grupo vocal canta. Então, deu-te paisagens tão belas e pôs-te ao lado a dor. Então, a vida muitas vezes possibilita que eu seja gentil, caridoso, né, compassivo, e em outros momentos ela me constrange. E aí, para eu ser gentil, compassivo, caridoso, benevolente, calmo, sereno, eu preciso estar muito convicto da minha identidade, de que eu escolhi essas características para a minha identidade, porque a vida me dá paisagens belas, onde tudo é muito favorável para eu seguir a minha escolha, o que eu escolhi para a minha identidade, e a vida me constrange. Então, a paz, como o ninho lá em meio a tanta adversidade, é essa construção pessoal, né? Essa escolha nossa. Eu diria até que a paz é um verbo, né? Por quê? Porque ela é escolha, ela não é algo que existe pronta, acabada. A paz é a escolha nossa e a gente vai encontrar paisagens belas e dor. E aí, quem somos nós diante da dor, né? Acho que é Deus olhando para nós e falando assim, do que mais que esse filho é capaz, quando ele nos apresenta a dor. E para a gente seguir refletindo, eu trouxe algo aqui meio escolar, meio didático-pedagógico, né, para fazer a gente lembrar da escola também. Temos uma escola aqui nos inspirando. Para a gente falar que a doutrina espírita corrige a nossa visão, né? Por exemplo, olhando para essa imagem, eu acredito que só para a gente ser bem breve aqui, eu acredito que todos nós conseguimos enxergar aí, que parece
um tubarão, ou uma quilha, né? Parece uma, como é que é, a barbatana de um tubarão, ou a quilha de uma prancha de surf, né? Enfim, todos nós concordamos que essa é a leitura possível da imagem, né? Mas aí eu digo para vocês, olha só aqui, observem bem esse detalhe aqui, ó. É uma brincadeira, um trabalho de um fotógrafo muito criativo que pegou um abridor de lata para justamente nos fazer refletir sobre modelo mental, paradigma, leitura de vida, né? Que correções que são exigidas para a nossa visão. Então, no primeiro olhar, eu vejo e faço as minhas leituras. E depois, numa leitura mais cuidadosa, com conceitos, com ideias, com conhecimentos melhorados, eu faço uma leitura melhorada da vida ou das circunstâncias que nos alcançam, né? E aí, para a gente refletir um pouquinho, olha só, eu olhava e via um tubarão, eu olhava e via uma prancha de surf, e de repente eu olho e vejo um abridor, né? E aí tem um verso do Fernando Pessoa que ele fala assim: somos do tamanho do que vemos e não do tamanho da nossa altura, né? Somos do tamanho daquilo que nós somos capazes de enxergar, de discernir na vida, e não do tamanho da nossa altura. São, né, reflexões valiosas também desses espíritos grandiosos que passaram aqui pela nossa casa terra. E aí a doutrina espírita corrige a nossa visão. Para a gente esclarecer isso, embora a gente já tenha muitos elementos e raciocina assim a doutrina espírita, né? E pensa assim a doutrina espírita com essas lentes para nós olharmos melhor a vida, eu trouxe essa página do livro Acervos de Luz, né? Do José Miguel Silveira, em parceria também com o Dr. José Antônio Vieira de Paula. Eu gostaria de ler essa página inteira para a gente aqui, para nós refletirmos um pouquinho sobre essas correções de visão nossa, abençoados pela doutrina espírita. Por outro lado, quando se estuda e se aplica na vida de relação, né, nos nossos relacionamentos, por exemplo, a calma e a resignação, duas virtudes divinas, os resultados práticos permitem uma nova visão da existência terrena e um novo e otimista olhar quanto ao futuro. Neste sentido, Kardec dirá que esta situação dará ao espírito uma determinada serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A simples dúvida, olha que beleza isso também. A simples dúvida sobre o futuro, bem como a opção por ideias materialistas como a unicidade de existência e o nada após a vida física, representam, numa palavra, os maiores incitantes ao suicídio, ocasionando, nas palavras do mestre Kardec e dos bons espíritos, a covardia moral, estado que caracteriza o nosso menor desenvolvimento espiritual, que se traduz por uma limitação de memória e de imaginação, por ideais mais grosseiros, por sentimentos desprezíveis e por um senso moral mais rude. Então, a página contribuição do Acervo de Luz, né? Temos aí na livraria à venda, né? E para a gente entender as lentes novas que a doutrina espírita nos dá. Por exemplo, aqui, ó, sintetizando, né? Princípios básicos da doutrina espírita, como a imortalidade da alma e a reencarnação, corrige a nossa visão e o resultado é mais calma, mais resignação, e isso tudo significa proteção e felicidade para cada um de nós, né? E uma contribuição do Livro dos Espíritos: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Olha só, os homens de bem e os que decidem a investigar a lei de Deus são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. E a lei de Deus também são lentes para a gente olhar a vida, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, ó, observe essas palavras que me chamam muito a atenção: esquecer e desprezar. Eu esqueço algo que eu já tenho
como um patrimônio. Então, olha só, as leis de Deus estão na nossa consciência. E para a gente sentir, né, façamos esse exercício aqui para nós sentirmos como a lei de Deus está na nossa consciência. O que nós gostaríamos que dissessem, que reconhecessem, né, você mesmo e os outros, se nós honestamente parássemos para fazer um exercício de visão pessoal, né, sobre você, sobre o seu caráter, sobre as suas contribuições para uma vida mais agradável. O que nós gostaríamos que dissessem, que reconhecessem em nós? Que atributos nós gostaríamos de termos em nós? Que padrões de existência e de relacionamentos nós gostaríamos de que nos caracterizassem? Então, se a gente parar e fazer um exercício mental para desenvolvermos aqui nossa visão pessoal, a gente vai ver que tudo que nós colocarmos aqui como resposta vai ser resposta atrelada, convergente com a lei de Deus. E aí nós temos mais clareza, né, temos mais convicção de que a lei de Deus está na nossa consciência. E o que nós precisamos é fazer algo. Eu trouxe esse outro esquema aqui, bem escolar, para a gente entender. É uma taxonomia, é uma classificação. Taxonomia é uma classificação, né? É uma classificação dos processos de aprendizagem, né, do percurso que a gente faz quando a gente aprende algo novo. E aí eu trouxe esse exemplo só para a gente entender que as leis de Deus estão na nossa consciência, nós as esquecemos, né, e desprezamos, e vivemos numa inconsciência, né, numa inconsciência, ou seja, a gente, olha só, o caminho, a trajetória de um processo de aprendizagem, a hierarquia desse processo. Quando eu aprendo um conteúdo escolar, quando eu aprendo um conteúdo na minha vida, primeiramente eu me lembro desse conteúdo, né? Depois eu tenho condições de compreendê-lo, de aplicá-lo. Então vamos lá, por exemplo, hoje eu na hora do almoço quase queimei minha boca com comida, né? Como que eu atuei aqui? Eu atuei inconsciente das leis térmicas, né? Conteúdo que eu já tinha. Então olha só, inconsciente eu atuei e criei uma circunstância que eu não queria. Responsabilidade minha, eu criei aquela circunstância. Então eu nem lembrei daquele conteúdo que eu já tinha. Então a ideia é que eu me lembre, que eu compreenda aquele conteúdo, que eu aplique. Isso é o ser consciente da lei divina. Aqui eu estou com um exemplo bem básico e material, mas para nós fazermos essa analogia. E aplicando, eu tenho condições de analisar as situações da vida, avaliar, né? Analisar aqui é quebrar, a etimologia da palavra analisar é quebrar em situações menores para eu entender. E daí eu tenho condições de avaliar a minha vida e criar a minha vida à luz daquele conhecimento. Criar a nossa vida à luz das leis de Deus. Vamos supor aqui, eu acabei de ler no Evangelho, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas aí no trânsito, alguém me inseriu numa situação e que eu logo reagi, eu não consegui colocar os meus valores, os meus princípios, as minhas escolhas acima dos meus impulsos, né? Ou seja, eu não lembrei sequer dessa reflexão de paz que está no Evangelho. Quem dirá, criei uma situação à luz daquela reflexão de paz. Então, olha só, qual que é o convite, né? É vivermos, sermos conscientes e alcançarmos esse padrão aqui, de criarmos as situações, criarmos o nosso dia a dia à luz dos conhecimentos que nós já temos. Mas que muitas vezes, como está no livro dos Espíritos, a gente não lembra, a gente despreza. Então, o nosso percurso é esse: lembrar da lei de Deus, compreendê-la, aplicá-la, analisar as situações da vida à sua luz, avaliar constantemente a nós mesmos e criar a nossa vida, criar as situações que nos envolvem, né? Conscientes, responsáveis, lúcidos, né? Da nossa identidade, da identidade que nós escolhemos para nós mesmos. E aí eu trouxe para a gente algumas passagens que vão espiritualizando a nossa vida. Eu não sabia que a Liga estaria aqui, agora eu estou vendo que o Dr. José me inspirou muito, Liga, porque essa era uma fala dele. Ele falava de casos, né, observação de casos, porque a gente precisa de referências, né? E ele falava de observação de casos para que a nossa vida vá se espiritualizando. E aí eu trouxe
eu queria que vocês sempre tivessem em mente essa hierarquia aqui, né? Essa categorização aqui dos nossos processos de aprendizado para pensar essas situações. Por exemplo, eu trouxe aqui essa outra música que o grupo vocal canta. Daí eu vou pedir para eles cantarem já na hora para nós cantarmos já na hora dos passes. Que é a oração pela paz, né? Nós estamos aqui falando de reflexões para multiplicarmos a paz. Olha só como Francisco de Assis pedia para Cristo muitas habilidades morais. Hoje na escola a gente fala de habilidades cognitivas, habilidades sociais e emocionais para nós nos relacionarmos bem. Eu conto os dias para a escola começar a falar mais fortemente sobre habilidades morais, né? Então, habilidades cognitivas, habilidades sociais e emocionais e habilidades morais. Aqui, Francisco de Assis pede para Cristo essas habilidades morais. Então, olha só. Então, como a gente está nesse capítulo aqui, da nossa fala. Passagens que vão espiritualizando a nossa vida. Então, olhemos agora para a poesia aqui de Francisco de Assis, buscando o que tem ali para espiritualizar a minha vida. E aí eu vou pedir licença para ir fazendo umas relações com outras histórias do dia a dia, do Chico. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Olha só, gente, que responsabilidade, hein? Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Tem uma passagem do Chico, que há uns dias do Rockler, cadê o Rockler? Está ali, compartilhou comigo, que o Chico estava no seu ambiente de trabalho, e aí chegou uma mulher desesperada, e chegou lá e já agrediu o Chico. E perguntou para ele, né, Rockler, depois qualquer hora você conta melhor isso pra gente. Perguntou para o Chico, você acha que eu tenho todo o tempo da vida para te esperar? Olha só, ela ia requerer uma ajuda do Chico, né? E aí o Chico quis reagir, né? Embora com a sofisticação toda dele, certamente não reagiria. E aí numa conversa lúcida com o Emmanuel, o Chico perguntou se ele não estava com a razão de ficar com aquele sentimento. Emmanuel falou para ele, você está com a razão, ela está com a dor. Então olha só, né? Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Então escolheu Chico, então levar o amor, mesmo diante de ódio e de rancor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. E há um tempo, no mês espírita em Londrina, Sandra Dalla Paula veio e nos falava sobre perdão. E ela refletia, fazia uma leitura muito especial sobre o dar a outra face, né? Que muitas vezes pra gente, numa leitura literal, a gente acha que é gerar mais violência, né? Ou deixar que a gente receba violência. E ela falava que dar a outra face, perdoar, é fazer diferente. Fazer diferente, inovar, usar a nossa criatividade, usar os recursos, os dons humanos que a gente tem para fazer diferente. E não nem lembrar das leis de Deus, né? Aquela primeira base ali da pirâmide, da classificação, né? Dos processos de aprendizado. Então, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Olha aqui que bela essa passagem. Um ex-presidente dos Estados Unidos, uma vez, o secretário dele disse assim, mas senhor presidente, você me deixa confuso, o senhor me deixa confuso. Você, vou falar você aqui, né? Vou simplificar um pouquinho. Você tem os seus inimigos e eles te agredem, agem com toda a maldade contra você, e você poderia facilmente destruí-los. E você não faz. Eu não entendo a sua lógica. Aí o ex-presidente disse assim para ele, eu destruo o inimigo quando eu o transformo em um amigo. Olha que coisa mais, né? Dá até um descanso para o nosso coração, né? Ter pessoas pensando dessa forma ao nosso redor. Então eu destruo um inimigo quando eu tenho a habilidade de transformar esse inimigo em um amigo, né? Então fiquemos com essa sugestão, porque a gente está aqui falando de passagens que vão nos espiritualizando, né? Onde encontrar um irmão, a chorar de tristeza, sem voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria para florir gratidão. Semear alegria
para florir gratidão. André Luiz nos orienta que se nós soubéssemos, olha só, aqui eu percebo um interesse aqui, né? Mas tá permitido porque é um interesse alinhado com a melhora da realidade, né? Não é um interesse pessoal que atrasa o nosso progresso, como está no livro dos Espíritos, né? O que mais atrasa o nosso progresso? Interesse pessoal, egoísmo. Aqui eu vejo um interesse, eu vou semear alegria no meu próximo para florir gratidão, ou seja, eu estou interessado em receber gratidão, já sei os benefícios da gratidão, né? Então o André Luiz nos fala assim: se nós soubéssemos quanto bem fazer o bem nos faz, né? Se nós tivéssemos a clareza de quanto bem praticar o bem nos faz, quanto bem para nós isso significa, nós faríamos o bem por egoísmo, nós faríamos o bem só para ficar bem. Eu acho muito criativa e espirituosa, né, essa fala do André Luiz. Então, semear alegria para florir gratidão. Mestre, aqui na última estrofe, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Então, ó, que eu saiba amar, compreender. Tem uma passagem que eu li há uns dias, num livro, né, uma leitura que eu estava fazendo, focado na minha atividade profissional, que eu sempre busco articular as duas coisas, né, que a nossa vida seja o nosso altar. Ele estava fazendo uma leitura de um livro chamado Nos Bastidores da Disney. E aí uma passagem lá, ela assim, transbordava gentileza. E eu fiquei observando a habilidade de relacionamento daquela funcionária da Disney. E lá eles não se chamam funcionários, eles se chamam membros de um elenco. Porque os membros de um elenco precisam dar o seu melhor, né? Então, olha só, são metáforas novas para a gente entender com mais encantamento um contexto. E eles se chamavam de membros do elenco. E aí a situação era a seguinte: havia um cidadão que estava fazendo 5 pessoas estavam fazendo uma excursão pela Disney para aprender, né? Aprender sobre o padrão de tratamento, que as pessoas sempre, né, se sentem muito bem naquele contexto. E aí, um cidadão chegou para um membro do elenco, e aí logo se aproximou um grupo de uma família que estava lá passeando, se aproximou e tem um desfile lá que chama-se Desfile das 15 horas. E aí essa família chegou e perguntou para o funcionário da Disney, para a funcionária, né? Oi, tudo bem? Que horas começa o desfile das 15 horas? Aí foi bem com essas palavras que o que estava ali fazendo a excursão de aprendizado pensou, né? E articulou lá no livro. Mas será que existe uma pergunta mais imbecil? E ficou ali, né, esperando que resposta que a funcionária ia dar. Aí a funcionária olhou para a família e falou assim: olha, o desfile das 15 horas começa pontualmente, mas nós recomendamos que vocês cheguem às 14h30 para pegarem um bom lugar. Olha que padrão de gentileza e de bondade, né? Ou seja, uma habilidade de relacionamento, olhou para as pessoas e pensou assim: as pessoas são inteligentes e muitas vezes elas não têm habilidade para dizer, né, uma coisa ou outra. E com toda a caridade, né, com toda a compreensão, respondeu uma pergunta que não havia sido verbalizada, mas a pergunta que de fato a família queria fazer. Então, tamanha caridade. Então, passagens que vão nos espiritualizando. E o que seria trabalhar então para conquistar a paz, né? O Alberto Almeida, numa palestra que ele tem na internet, Palestra Almeida, o médico, acho que paraense, né, de Belém do Pará, que também é uma grande inspiração para a gente. Ele fala assim que tudo o que está manifestado no mundo começa dentro de nós. Tudo que se materializa no mundo começa dentro da nossa alma. Então, se a gente está num contexto de guerra, que a gente olhe para nós e veja onde que tem a nossa parcela de contribuição nesse início de guerra, nesses focos de guerra. E aí um poema da Maria Dolores diz para a gente que a paz começa também sob as telhas do nosso lar. Então,
trabalhar pela paz, eu vou até a gente lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e alcançar esse padrão aqui de criar as circunstâncias da nossa vida apoiados, embasados nos conhecimentos que a gente tem. A fidelidade àquilo que a gente já sabe. A fidelidade àquilo que a gente já sabe e para criarmos as circunstâncias que nós desejamos. Porque muitas vezes as circunstâncias que nos alcançam, elas são responsabilidade nossa, O nosso modelo mental, a nossa lente faz com que a gente atue e crie aquela circunstância que a gente não desejaria criar, mas cria. Então, visão melhorada e lembremos, compreendamos, apliquemos, analisemos, avaliemos e criemos as circunstâncias da nossa vida a partir dos conceitos que nós já temos. E aí no livro Diálogo dos Vivos, Francisco Xavier e André Luiz, não se preocupem com a letra, eu verbalizo aqui pra gente. Eu peguei aqui 8 ou 9 dicas para quem de nós tivesse inspiração, de por onde começar, que tem muita coisa importante aqui que a gente pode levar com a gente para os nossos dias. Muitas coisas a gente já leva e outras a gente pode começar a levar. Então, no livro Diálogo dos Vivos, para a gente já ir encerrando aqui a nossa reflexão, e essas sugestões de André Luiz e Chico Xavier para a gente contribuir para multiplicarmos a paz onde a gente estiver e com quem a gente estiver, e que aí as pessoas passem a se referir umas às outras igual um cidadão. Esses dias eu vi o Cosme Massi falando, que eu não me lembro o nome do cidadão, mas quando ele ia visitar Karvar Schutel, ele falava assim: eu vou lá tomar um pouquinho de sol. Olha que beleza, tamanha o aconchego e condição agradável que era ficar ali ao lado dele. Então, algumas sugestões de habilidades para a gente desenvolver, para nós criarmos e multiplicarmos a paz. Segurança, para que não busquemos aflições desnecessárias ante o futuro, nem nos entreguemos à inutilidade no presente. Quantas vezes a gente, por insegurança, por nos acharmos despreparados, a gente fica buscando aflições desnecessárias, e quando a gente vê, dedicou tanto tempo e energia para aquela aflição desnecessária que a gente manteve em existência por muito tempo, e que na verdade, com uma reflexão lúcida, a gente já não dedicaria essa energia e esse tempo para essa aflição desnecessária. Então, livrar-se da insegurança, para que não busquemos aflições desnessacárias ante o futuro e nem nos entreguemos à inutilidade no presente. Eu falo, quanto trabalho eu dei para o grupo vocal, Porque uma insegurança e aflição desnecessária, eu vivia dizendo para eles assim: eu só estou atrapalhando o grupo, eu não vou mais cantar no grupo. E eles perseverando ali na minha clareza, para eu que tivesse mais clareza e eu até contribuía, Mas eu peço desculpa para vocês dos Fá, que era para ser dó, e a gente desafina. Para eles não se vai descer, tem que ter alguém que desafina lá. Praticar esquecimento, força para esperar com paciência a solução de problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que nos cercam. Quantas vezes, sem paciência com os nossos problemas, a gente cria mais problemas ainda, A gente multiplica os problemas. Então, força para esperar com paciência a solução de problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Olha que sofisticação. Praticar esquecimento de mim mesmo, fazendo um benefício aos outros cada dia, sem contar isso a ninguém. Fazer um exercício de humildade. Se alguém me aborrece, esqueçamos o que passou, sem dar conhecimento do assunto aos que nos rodeiam. Quantas vezes a gente para e fica mantendo em existência aquele momento do aborrecimento, E aí o Allan Kardec, no começo do Livro dos Espíritos, já fala: não importa o como, importa o que
a gente desenvolveu. Então, diante de uma situação de aborrecimento, o mais relevante para nós é o que nós desenvolvemos. Desenvolvemos paciência, serenidade, tolerância. Aí que deve estar o nosso foco, né? E não ficar apegados ali ao que foi, como foi o aborrecimento. Não condenar, seja a quem for, dissipar em silêncio alguma crítica malévola que me vier à cabeça. Olha também, que convite para a gente sofisticar a nossa educação, espiritualizar a nossa vida. Não condenar, seja quem for, dissipar em silêncio alguma crítica malévola que me vier à cabeça. Calar toda queixa em torno das provas da vida. Calemos todas as queixas em torno das provas da vida. Porque para que eu não perturbe os que me compartilham a estrada. Conservar a boa aparência, espírito isento de culpa, falar com voz calma e não contradizer aos outros sem necessidade. Só mais uma vez para a gente fixar melhor. Conservar boa aparência, espírito isento de culpa, falar com voz calma e não contradizer aos outros sem necessidade. Um recado breve, com bastante respeito e amorosidade, e pedindo a permissão de vocês e agradecendo a atenção carinhosa, a gente declara encerrada essa fala aqui. Vamos passar para os passos com esses desejos, que tenhamos cada vez mais lucidez, cada vez mais consciência, né? E criemos as circunstâncias da nossa vida com base nesses aprendizados que já temos, e muita gentileza. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Melhor do que eu falar alguma coisa, porque é muita reflexão, e que as palavras do Léo possam continuar ressoando em nossas mentes e em nossos corações. E quando ele falava ali da semear flores para estar colhendo em tese egoisticamente a gratidão, eu refleti que vai ser um exercício para aquele que recebeu as flores, porque está despertando dele o melhor, está despertando dele um bom sentimento, que é o da gratidão. Então nós somos gratos a você porque você semeou essas flores aqui hoje. Que nós passemos então agora para o passe, que nossos amigos trabalhadores possam se dirigir até lá. Adu, se puder virar até a água. Oh
vezes me calo. E elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. E alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, ilumina meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus.
gratidão a Deus, a Jesus, por esses momentos que aqui hoje recebemos, esses conselhos que vêm calhar a cada um de nós e que a gente vai sendo tocado em cada frase que ali esteve. Então que possamos levar conosco esses aprendizados. Se não conseguirmos fazer 2 lembranças que foram dadas hoje, mas que façamos uma, ou que tentamos fazer uma, amanhã e depois. Fizemos, vamos para a segunda. Sem muita pressa, mas sempre fazendo. Sempre ouvindo e sempre sendo aconselhados por essa espiritualidade querida que nos abraça nessa casa. Eu li também uma das frases, que é um ensinamento que eu acho que é muito lindo, que nos fala que nós não precisamos falar, porque quando nós amamos, o coração fala. Então nós não precisamos falar com aquele que a gente ama. É só encostar o coração com o coração, porque tudo será dito. Então, que tudo que nós aprendemos essa noite, coloquemos em nossos corações e vamos trilhando a nossa estrada. Estrada de esperança, estrada de luz, estrada que nos reforça a cada instante a termos a fé que Jesus tanto nos pede, para que o nosso amanhã seja melhor. Então a nossa gratidão imensa a Deus por nos dar a oportunidade desse dia estarmos no corpo físico e recebermos essas bênçãos de ensinamento. Pela noite que chega, tão mansinha, nos convidando à reflexão, na esperança e na confiança de que o amanhã virá e o sol brilhará para todos nós, sem distinção, e que nós possamos ser assim. Que Jesus nos abençoe. Que os bons amigos espirituais nos incentivem sempre a retornar a essa casa para aprendizado. Retornemos aos nossos lares em paz e com muita gratidão no coração. Eu posso até lembrar uma frase ou uma estrofe que o Paizinho sempre nos falava no final das nossas reuniões. Eu, na verdade, naqueles momentos eu não entendia, mas agora nas minhas reflexões eu entendo. Todos para casa, sem balada. Vamos refletir nisso? Então, porque quando nós estamos dentro dessa casa, nós somos acolhidos, somos todos nós protegidos pelo esse imenso amor de Jesus e dos protetores que essa casa sempre trabalha. Quando saímos daquela porta para fora, tomemos cuidado. Não vamos para as baladas, mas que possamos nos embalar na mensagem da noite. Então, com muita gratidão, a nossa bênção, ao nosso Paizinho, a nossa bênção, a nossa benzinha querida do coração. E que amanhã possa ser um novo dia de recomeço para todos nós. Que assim seja.